Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mais de Deus Podcast. Eu estou falando para você aqui do Texas, dos Estados Unidos, e eu ficaria feliz em saber onde é que você se localiza no globo. Então, se puder, anota aí onde é que você está escutando o Mais de Deus Podcast. Algumas vezes na minha vida, eu tive a sensação que eu estava dirigindo a minha vida como se eu estivesse dirigindo uma Ferrari. Você já teve essa sensação? Tudo está bem, tudo está correto, você está cheio ou cheia de força, de ânimo, de coragem para fazer o que você está fazendo. Então, de maneira que a gente se sente grande naquilo que nós estamos fazendo. Então, de repente, Deus vem por sua misericórdia e nos esmaga, vamos dizer assim. E então, outra vez, nos sentimos pequenos. Hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, no meu passado, eu ouvi pregações e eu também li em livros que o Espírito Santo é como um combustível dentro de nós, ou de um carro, ou de um avião, ou de um navio. Sem o combustível, aquele carro não pode se mover. E é verdade. Em parte, essa analogia tem uma grande verdade, porque o Espírito Santo é aquele que nos move para frente. Um carro sem combustível não vai a nenhum lugar. E nós, sem o Espírito Santo, não podemos ser nada nem fazer nada. Portanto, essa analogia, ela é um pouco perigosa para nós também. Porque nós podemos começar a pensar que nós somos uma Ferrari, vamos dizer aí, uma Ferrari de 300, 400 mil dólares, e o Espírito Santo é aquele combustível que nós podemos comprar o galão por 5 dólares em qualquer gas station ou em um posto de gasolina, não é verdade? Então nós passamos a ter uma sensação de que nós somos a grande máquina, vamos dizer assim, e o Espírito Santo é aquele pequeno líquido que está dentro de nós nos movendo. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que as coisas não são exatamente assim. Eu li outro dia num devocional do Dr. David Jeremiah de que o Espírito Santo opera em nós como uma luva. E essa foi a melhor analogia que eu já ouvi sobre o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é a luva. Nós que somos a luva. Você deve ter me visto aqui e pode acreditar. Eu não estou vindo de nenhuma cirurgia e não estou indo fazer nenhuma limpeza tampouco. Mas o que eu queria que nós pudéssemos compreender hoje sobre o Espírito Santo é que ele é essa mão de Deus dentro desta luva que somos nós. Porque, afinal de contas, nós não somos nada. A nossa vida pode se apagar a qualquer momento, como um sopro. Como essa luva, eu posso tirar e jogar fora, jogar no lixo. Não é assim? Você observa, por exemplo, um cirurgião fazendo uma cirurgia do coração. Você pode ver que ele usa as luvas ali, do final ele vai e descarta aquelas luvas. Porque, na verdade, quem fez aquela cirurgia não foram as luvas, embora elas estavam ali. Quem fez aquela cirurgia foi aquela mão do médico. Assim é a nossa vida. Nós operamos, nós fazemos, nós crescemos, nós cumprimos o projeto de Deus, mas nós não somos nada. É esse Espírito Santo, é o poder de Deus, é a mão de Deus em nós que realmente faz as coisas acontecerem. Seja bem-vindo ao livro de João, capítulo 16. E eu quero te dizer que aqui no Mais de Deus Podcast nós temos vários estudos sobre o livro de João, porque eu sou apaixonada pelo livro de João. A forma como ele escreve e testemunha os eventos de Jesus é apaixonante. Se você deseja ouvir mais sobre o livro de João, é só clicar no playlist do livro de João que você terá mais estudos. Então, nesse texto, Jesus está saindo daquela última ceia que ele esteve com discípulos no segundo andar, na casa onde ele lavou os pés dos discípulos e onde ele disse que um deles iria trair. Então, Jesus sai dali conversando com os 10 discípulos, porque Judas já havia saído. Então, ele vai conversando, passa em frente ao templo e agora ele chega até o Getsemane. E os discípulos sabiam que essa hora estava chegando. Algumas vezes Jesus já havia conversado com os discípulos de que ele teria que morrer, ressuscitar e subir aos céus. Mas agora, esse momento, sabe aquele momento que nós tanto evitamos? Estava ali à frente deles. Então, os discípulos estavam atemorizados e Jesus, aqui no capítulo 16,
tenta animar os discípulos trazendo uma mensagem de vida e de esperança. E qual é a mensagem que Jesus traz para os discípulos? Jesus cuidadosamente está explicando para eles que algo muito, mas muito mais maravilhoso, se podemos dizer assim, estava prestes a acontecer. Uma vez que ele morresse, ressuscitasse e subisse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo que habitaria dentro deles. Então agora, aquilo que era um relacionamento externo, porque o que aconteceu? Quando Jesus se vestiu de carne como nós, se tornou humano, esse corpo se tornou, na verdade, uma prisão para Jesus. Encheu-o de limites. Por exemplo, ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia tristeza, ele sentia necessidades como nós humanos sentimos necessidades. Então, uma vez que Jesus recebesse o corpo de glória, então outra vez Jesus estaria sendo o Deus onipotente, onipresente e poderia estar agora em todos os lugares. E esse relacionamento que era do lado de fora, com ele, os discípulos passariam a ter do lado de dentro. Essa é a proposta e é isso que Jesus está explicando aqui sobre o Espírito Santo. Na Bíblia diz muitas coisas sobre o Espírito Santo, mas aqui Jesus mesmo está descrevendo que o Espírito Santo viria com duas finalidades. A primeira finalidade do Espírito Santo, ele veio para nos guiar a toda verdade. E a segunda coisa, ele veio para glorificar a Jesus. Então eu te convido a ler no capítulo 16 de João, do verso 7 ao verso 11. Eu vou ler para você. A obra do Espírito Santo. O verso 7 nos diz: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Amém. Jesus tenta mostrar aos discípulos que algo grande e maravilhoso estava prestes a acontecer com a sua morte, ressurreição e ascensão. A encarnação de Jesus o deixava, às vezes, cansado, o deixava, às vezes, limitado e o deixava na condição humana. Mas quando Jesus recebesse esse corpo glorificado e voltasse aos céus, agora Jesus estaria não somente ali em Jerusalém e na Judéia e na Galileia por onde ele andava, mas Jesus poderia estar nos quatro cantos da terra através do Espírito Santo que passaria a habitar nos discípulos e até hoje dentro de nós. Então, no meio dessas trevas ali no Getsemane, Jesus tenta dar esperança aos discípulos. Ele iria enviar o Espírito para habitar dentro deles. Claro que era difícil para os discípulos compreender o que Jesus estava falando, mas logo quando chegou ao Pentecostes, alguns dias depois, então os discípulos foram cheios do Espírito, quando Jesus realmente mandou o Espírito Santo para a terra, e o Espírito Santo habitou nos discípulos e continua até hoje habitando dentro de você e dentro de mim. Para quê? Com duas finalidades: para nos conduzir à verdade e para glorificar o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E é importante que você entenda isso, porque terceira pessoa não quer dizer que ele é a terceira pessoa na posição ou no sentido de menos importante. Ele é a terceira pessoa porque ele era a terceira pessoa da Trindade que veio para a terra e que veio morar na terra e segue aqui na terra morando dentro de nós. Ele é um com Deus e ele é um com Jesus. Então agora os discípulos passariam a ter dentro deles o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você entende? Eles só relacionavam com Jesus exteriormente, somente com Jesus, mas agora os três estariam habitando dentro deles. É esse Espírito Santo que nos convence da verdade de Deus. Você imagina quando nós estávamos na escuridão dos nossos pecados, nós não podíamos compreender
a palavra de Deus ou a Bíblia. Mas quando o Espírito Santo abriu os nossos olhos, ele entrou dentro de nós e ele convenceu, primeiramente, de que Jesus é o único Senhor e Salvador, e ele também nos convenceu de nossos pecados, porque esse é o papel dele dentro de nós. O Espírito Santo é quem nos convence de que nós estamos errados. E essa palavra convicção, ela é um termo judicial. Quando uma pessoa comete um crime, por exemplo, e vai ter uma corte ou vai ter uma audiência, um júri com um juiz, nós temos ali um juiz, nós temos um advogado que vai advogar o criminal, aquela pessoa que cometeu o crime, e nós temos, então, o promotor de justiça. Então, o que acontece? Jesus, a palavra diz que Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Jesus nos advoga porque nós somos pecadores e estamos afastados dele. Mas Jesus defende a nossa causa e ele pagou e foi o nosso substituto e ele hoje nos advoga diante do Pai. O promotor de justiça, e nós temos às vezes uma percepção negativa do promotor de justiça, conversando outro dia com meu sobrinho Edinho, que trabalha há muitos anos na justiça, e ele estava então explicando que um promotor de justiça algumas vezes pode até absolver uma pessoa se ele enxergar que aquela pessoa não cometeu um crime diante da lei. Então, o que o promotor de justiça, e por isso se chama promotor de justiça, porque ele está promovendo a justiça dentro daquela corte. O Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é um advogado de Jesus e Jesus é a justiça de Deus. Aliás, em algumas traduções, a palavra consolador, no original, ela traz até a palavra advocate, a palavra advogado. E o que o Espírito Santo advoga? A palavra de Deus, a lei de Deus e a justiça de Deus. Então, vamos dizer de uma forma mais simples que o Espírito Santo é um advogado e um promotor da justiça de Deus. Então, ele habita dentro de nós agora para promover essa verdade da palavra de Deus dentro de nós e nos convencer de que nós cometemos um erro, um pecado contra essa palavra. E aí entra Jesus, que é o nosso advogado diante de Deus, para, junto com o Espírito Santo, nos tornar puros e nos tornar livres do crime e do pecado que nós cometemos, porque ele foi o nosso substituto para isso. E essa convicção, você já notou que às vezes nós cometemos um pecado, imediatamente o Espírito Santo toca na nossa mente, toca no nosso coração e diz: isso não está ok. Você machucou o seu irmão, você falou uma palavra que você não deveria falar. Isso acontece comigo praticamente todos os dias. Quando eu peco, o Espírito Santo imediatamente aponta o meu erro para que eu me arrependa e volte para Deus. Mas o interessante, quando o Espírito Santo aponta o nosso erro, não é para nos sentirmos culpados, não é para nos acusar, não é para sentirmos vergonha, mas ele aponta com amor para que nós possamos nos arrepender e nos reconciliar com Deus. Aliás, o Espírito Santo faz isso com tanta sensibilidade que nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a voz do Espírito é tão suave, é tão sensível que nós nos perdemos e continuamos em nosso pecado. Qual foi a última vez que o Espírito Santo te convenceu de alguma coisa? Qual foi a última vez que você cometeu alguma coisa ou falou de alguma pessoa e o Espírito Santo tocou e disse: não é por aí, não é por esse caminho? E o Espírito Santo, ele também nos direciona. Ele nos convence e ele nos direciona. Eu sei que todos nós não gostamos de ser convencidos, não é verdade? Então, algumas vezes o nosso problema com o Espírito Santo é porque nós não gostamos, por natureza, que ninguém nos convença de nada. Nós sempre achamos que nós dominamos a verdade. Então, entra o Espírito Santo em nós para nos convencer e para nos levar até a verdade da palavra de Deus. Então, nós vamos ver agora que o Espírito Santo, ele também nos direciona. Eu vou ler aqui o verso 13 do capítulo 16. Olha o que diz. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. O Espírito Santo também é chamado de o Espírito da verdade. Lá no versículo 14, Jesus disse aos discípulos que o Espírito Santo os faria lembrar de tudo que eles aprenderam durante os 3 anos caminhando com Jesus. E isso não é maravilhoso?
quando o Espírito Santo nos lembra da palavra de Deus, nos faz lembrar no momento que nós necessitamos. A maior prova disso é o próprio João Batista, que 6 décadas depois, ele está contando para nós, se lembrando em detalhes o que aconteceu no relacionamento com Jesus, e ele está contando por quê e como? Porque o Espírito Santo de Deus está levando João a se lembrar de como foi que aconteceu os eventos com o Senhor Jesus, e ele está aqui contando para nós. Todo o capítulo 16 diz que o Espírito Santo nos guiará à verdade. Nós cristãos, nós temos esse privilégio de não caminhar confusos, de não caminhar na escuridão. Olha, se você escuta uma coisa e aquilo ali traz dúvida ao seu coração, eu quero dizer que o Espírito Santo não está ali. O Espírito Santo jamais vai trazer uma palavra, um sentimento de dúvida. Ele vive em nós para nos tirar das dúvidas e nos esclarecer a verdade de Deus. Se você escuta uma coisa e isso não está muito claro, se isso não faz muito sentido, provavelmente o Espírito Santo não está ali. Porque quando o Espírito de Deus fala, a palavra dele é clara como o cristal e não há sombra, nem sombra de dúvidas há, muito menos a própria dúvida. O Espírito Santo te faz compreender. Quando você não entender uma palavra, quando você tiver dúvidas, quando você estiver confuso ou confusa, antes de procurar A ou B, antes de procurar no Google, ore a Deus, peça que o Espírito Santo te revele, te aponte a verdade naquilo que você precisa saber da verdade. O Espírito Santo é quem guiaria esses apóstolos a abrirem, a começarem a fundarem o cristianismo e começarem esse movimento do Evangelho de Jesus por toda a face da terra. Para isso, eles precisariam compreender de uma forma plena. E foi exatamente o que o Espírito Santo fez. Mostrou para eles e os guiou a toda a verdade, a como eles começariam esse trabalho, a de que forma eles deveriam fazer, a quando eles deveriam fazer. O Espírito Santo traz as respostas que o nosso coração procura. Eu quero dizer para você que é normal nós termos dúvidas. Tomé duvidou e ele era um discípulo de Jesus. E também os outros discípulos, quando estavam reunidos depois da morte de Jesus, eles estavam com medo e com dúvida. É normal nós termos dúvidas. O que nós precisamos fazer é pegar as nossas dúvidas e levar até a Deus e pedir que o Espírito Santo traga a luz dele e nos esclareça. Outra característica do Espírito Santo é que ele veio para a terra para glorificar a Jesus. Coloque isso aí na sua cabeça. O Espírito Santo veio para nos convencer a verdade e para glorificar a Jesus. Eu vou ler aqui o versículo de volta, agora voltando, o versículo 13. Mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. 14. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. O Espírito Santo, ele está nos céus e ele está na terra. Ele tem esse acesso, porque ele é Deus. Então o Espírito Santo, ele ouve de Jesus o que Jesus, quer falar com você, e o Espírito Santo, então, traz essa palavra até a sua vida. O Espírito Santo é aquele que conecta, que traz essa intimidade entre nós e Deus, entre nós e Jesus. E nós lemos aqui, ele me glorificará. A função do Espírito Santo é maximizar a glória de Deus. Como nunca na história, eu creio que nós estamos ouvindo a mensagem de glorificar Deus. Eu faço isso para glorificar a Deus, que Deus seja glorificado. E eu creio que isso é o mover do Espírito, porque não existe uma forma de Deus, de Jesus ser glorificado, a não ser por uma obra do Espírito Santo. Você e eu, naturalmente, nós não temos essa possibilidade de colocar esse holofote em Jesus e glorificá-lo como ele merece. Mas o Espírito Santo,
em nós, através de nós, ele sim pode apontar para Jesus e assim Jesus é glorificado sobre todos os deuses, sobre todos os governos, sobre todos os reis e sobre todos os senhores. Ele não exalta a homens, a ministérios, o Espírito Santo exalta unicamente ao Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas querem ser cheias do Espírito Santo. Muitas igrejas querem ser cheias do Espírito Santo. Glórias a Deus! E é muito fácil você saber se uma pessoa ou se uma igreja é cheia do Espírito Santo. Por exemplo, quando você chega numa igreja, o louvor que está sendo cantado é a respeito de Jesus? Porque se essa igreja deseja ser cheia do Espírito Santo, os louvores dessa igreja precisam ser sobre Jesus. Se essa igreja deseja ser cheia do Espírito Santo, a mensagem dessa igreja precisa apontar unicamente para o Senhor Jesus. Tudo neste lugar, tudo neste culto precisa ser sobre Jesus. A igreja que aponta unicamente para o Senhor Jesus, essa será uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que dedica a sua vida, as suas prioridades, as suas escolhas para o Senhor Jesus, essa pessoa será uma pessoa cheia do Espírito Santo. O capítulo 17, 5, eu vou ler para você, mas me chocou quando eu meditei nesse versículo que diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Como dizemos em inglês, wait a minute. Espera um pouco. Deus glorifica Jesus nos céus. E o Espírito Santo glorifica Jesus na terra. Você consegue compreender? Jesus é glorificado nos céus e na terra. Eu paro e fico em choque, porque quem é esse Jesus? Por isso que Davi disse: quem é o Rei da Glória? Ó portais eternos que abrem para ele, quem é o Rei da Glória? Esse Rei da Glória, ele é glorificado nos céus pelo próprio Deus. E ele é glorificado na terra pelo Espírito Santo. Isso diz para nós que Jesus é cheio de glória. E é por isso que um dia todo joelho vai ter que se prostrar nos céus, na terra, no inferno, e vai ter que declarar que ele é o Rei da Glória. Depois que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele está agora sentado ao lado do Pai como o Rei da Glória. Por isso ele é glorificado nos céus e ele é glorificado na terra. Em João capítulo 4, Jesus estava ali conversando com a mulher samaritana no poço, e então Jesus disse para ela: mulher, está chegando a hora que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eles não adorarão em Gerezim, no Monte Gerezim ou em Jerusalém, mas eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus estava se referindo para o momento que o Espírito Santo viesse e habitasse dentro de nós, e nós agora podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nós levantamos as nossas mãos e adoramos a Jesus, é o próprio Espírito Santo dentro de nós que está adorando a Jesus. Lembra do nosso exemplo? É como essas luvas aqui que são levantadas, porque nós somos isso, nós somos só uma capa, nós somos só um pó, que são levantadas para adorar, mas existe dentro dessas luvas uma mão que move, e é a mão do Espírito Santo que move em nós, que move nossos lábios, que move a nossa mente, que move o nosso coração e o nosso corpo, para nós então adorarmos esse Rei da Glória. Ele nos conecta a Jesus. E ele coloca esse holofote em Jesus para que nós o vejamos como todo-poderoso, como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. O foco do Espírito Santo na terra é o Senhor Jesus Cristo.
E é interessante, eu não vou ler, mas você pode ler Atos 2, verso 24 e 36. O que aconteceu ali? O Espírito Santo no Pentecostes desceu à terra como Jesus e prometeu. Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo. E ali no Pentecostes, todos estavam como que embriagados por esse Espírito. Então, quando termina aquele movimento, o apóstolo Pedro se levanta para pregar para uma multidão de 3.000 pessoas. E ao invés de Pedro pregar ali sobre o Espírito Santo que ele havia experimentado, Pedro aponta para o Senhor Jesus, dizendo que ele é o Cristo Salvador da humanidade. Pedro estava agora cheio do Espírito, mas quando ele abre a boca, ele aponta para o Senhor Jesus, porque é isso que o Espírito Santo faz dentro de nós. Para nós terminarmos e concluirmos nosso estudo, eu quero te convidar a ler agora no capítulo 16, o verso 1, que diz assim: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Eu sei que você, assim como eu, nós não queremos tropeçar na palavra e nós não queremos tropeçar na nossa caminhada com Deus. Eu tropecei muitas vezes em minha caminhada com Deus e ainda tropeço. Mas sem exceção, os momentos que eu tropecei na minha caminhada com Deus foi no momento que eu pensei que eu era uma Ferrari. Foi no momento que eu troquei os papéis e eu estava achando que o Espírito Santo era essa luva fina que estava aqui apenas cobrindo a minha vida e eu era essa mão. Você entende? Então, esses momentos, Deus me permitiu tropeçar para que eu pudesse compreender que eu não sou nada. Jesus disse: sem mim, sem o meu Espírito, você não pode fazer nada, Hélia. Você não pode fazer nada, meu querido, minha querida ouvinte. Nós somos dependentes dele para tudo que nós somos, para tudo que nós desejamos ser ou fazer nessa terra. De tudo dessa palavra de hoje, se você puder guardar, guarda isso. O Espírito Santo está dentro de você para te convencer da verdade e para glorificar ao Senhor Jesus. E mantenhamos em mente que nós somos apenas como essa pequena luva. A nossa vida é como pó. Mas, quando o Espírito Santo veio dentro de nós e se vestiu de nós, então nós podemos fazer agora e ser como filhos do nosso Pai que está nos céus, não por nós mesmos, mas porque Ele habita dentro de nós. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós. Obrigada, Deus, por ter enviado Jesus para morrer, ressuscitar e subir aos céus. E hoje nós te glorificamos, Jesus, e nós damos a ti toda honra e toda glória e toda gratidão e toda devoção, porque tu és o Rei da glória. Eu oro por essa pessoa que me escuta. Oh Deus, fala a esse coração, que o teu Espírito Santo se mova dentro dele ou dentro dela, Pai. Essa pessoa que está nessa caminhada, essa pessoa que está agora no escritório ou está em sua casa fazendo suas tarefas, que o teu Espírito Santo renova esse coração, renova essa mente com a tua palavra, Senhor, e o meu irmão e a minha irmã possa se levantar e te glorificar. Em nome de Jesus. Muito obrigada por ficar aqui até o final. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu te peço, inscreva, clica isso em inscrever, se inscreva no canal, aplica no sininho aí para você receber o nosso próximo estudo na próxima terça-feira. Que Deus te abençoe. Nós temos aqui vários playlists que você pode estar estudando e aprendendo da palavra de Deus. Muito obrigada.